Boa noite a todos. Agora sim, tivemos uma falha técnica, mas agora já está tudo ok. Estamos aqui com o Sargento Mota e nosso pré-candidato Genilson. Sargento Mota, dá um salve aí para nosso povo. Ô, André, parece que tá todo de novo. Veja aí, você tá bom? Pera aí. É que o meu tá de novo enviesado. Será que levou? Não, agora tá certo. Tá certo? Tá. Pode mandar vir. Pronto. Agora foi mesmo, pronto, agora tá legal. Boa noite a todos de novo. Hoje nós estamos aqui com Genilson Lima, nosso pré-candidato a deputado estadual. Onde vamos bater um bate-papo sobre segurança pública do nosso estado, certo? E, como disse antes, todas as manhãs nós acordamos com a novidade, né? Hoje pela manhã foi a tomada da Gamboa pela Polícia Militar, onde essa semana pessoas ligadas ao tráfico local colocaram à mostra armas de vários calibres, fazendo com que a comunidade local ficasse com medo, bem como as pessoas que passam no local. Genilson Lima, o governo do estado está fragilizado. Qual a sua opinião sobre a situação essa vontade do crime organizado assumir o local que não é dele? Você acha que a Bahia pode se tornar um estado narcotraficante? Quer que você me diz isso? Sargento Mota, Andrade, pessoal que nos assiste, na realidade é o seguinte: a Bahia, para entrar em uma linha de cidade de narcotráfico, só falta atravessar a ponte. Isso porque, infelizmente, a nossa segurança pública está sendo jogada no lixo através de um secretário que chama Ricardo Mandarino, que infelizmente ele não manda em nada. Ele deveria ser exonerado, então pedido para sair, ficaria mais bonito. E um governador que, em vez de estar cuidando de sua gente, está cuidando da polícia militar, está cuidando de dar manutenção, ela simplesmente se omite e fica gastando, que já deve ter passado R$1 bilhão em propagandas políticas, deixando a nossa população à mercê de bandidos. Então, para isso ter uma melhora, necessitamos sim de um governo que seja efetivo, firme, mas não ditatorial, e que saiba equipar a polícia militar, a polícia civil, os seus investigadores, e dar melhores condições para essas pessoas trabalharem. Assim, nossa Bahia terá mais segurança. Eu quero mandar um abraço aqui para Adelina Dominga Lopes, Genilson Silva, Robson Barros, Fernanda Arantes, Márcio Xavier. Gente, quem não compartilhou ainda, compartilhe. Senta o dedo nervoso nos grupos de WhatsApp, o link. Senta o dedo nervoso nos grupos de Facebook. Haja visto que nós estamos com um problema no que diz respeito ao Facebook. Números falsos e muita coisa não está dentro da sua normalidade. Gilson Falcão, cheiro no coração, vamos compartilhando aí para ajudar o nosso programa Conexão Policial. O que fazer? O que é que você acha que nós precisamos fazer agora? Não é para o ano, daqui a 10 anos. Mas agora, nesse momento que nós estamos praticamente perdendo o controle da situação. O que é que você acha que nós devemos fazer para impedir que o crime tome conta dessa situação? Primeiro, veja bem, nós temos uma séria doença chamada o tráfico e o uso de cocaína, que hoje virou uma droga comum. No meu tempo de menino, quando falava em maconha, a pessoa tomava um tapa e ia preso. Hoje, quando vem cocaína, o pessoal fica dentro da UFPA cheirando junto com o policial. Ou seja, para ter um combate, primeiro nós temos que chegar na ferida, na origem. Qual é a origem? Como é que é traficada essa cocaína para os usuários? Através, todo mundo sabe, daquele pinozinho que parece uma bala, ou então saquinhos. Opa, pera lá. Mas onde é que faz essas balinhas, aqueles plásticos, pinos? Tem uma indústria que faz, aqui na Bahia, por fora. Vamos investigar essa indústria, chegar até lá, para saber quem são os clientes dessa indústria. Então, tudo tem um início. Nada é difícil. Só precisamos, como falei antes, ter mais afetividade, ter mais coragem
para combater o crime, porque infelizmente esse governo que está aí está travando a polícia militar através, inclusive, do Ministério Público, tá certo? E através de algumas leis, inclusive de uma turma aí, da 6ª turma lá do STJ, que fica, inclusive, proibindo policiais de fazer abordagem em pessoas suspeitas. Então, nós temos que mudar isso urgente. Para mudar de imediato, eu creio, e a polícia tem meu apoio. É suspeito, tem que ter uma investigação padrão. Você vai ser aqui, vamos te olhar padrão. Se não, você não tem nada, peço desculpa pelo constrangimento, dou-lhe um abraço, estamos muito bem, que você tem a certeza que eu te dei a segurança. Se olhou o bandido, ele está armado por algum modo, flagrante delito, leva para a delegacia. Agora, temos que acabar imediatamente com essa custódia, os termos circunstanciados, porque isso aí é uma afronta ao povo da Bahia. Márcio Xavier está aqui perguntando. Claudionor Souza, cheiro no coração. Márcio Xavier, o que vocês acham se tivermos leis duras? A criminalidade diminuiria mais? Veja só, as leis mais firmes, elas funcionam em país de primeiro mundo. Aqui, para a gente chegar até uma lei dessa firme, infelizmente, primeiro, nós temos que colocar e construir muitas delegacias e presídios para, pelo menos, tentar prender uma boa parte, ou seja, vamos botar uma boa parte, uma pequena parte da podridão que ainda existe na política nacional, em especial na Bahia. Tá? Nós temos que barrar esses juízes de, com sua caneta, ficar fazendo facilidade em troca de favores, porque eles também têm o rabo preso. Haja visto essa troca de informação e de benefício entre o STF e o Congresso Nacional. Eu vou pegar deixa aqui do nosso amigo Genilson, e você que não compartilhou ainda, compartilhe para nos ajudar. Vamos lá. Eu estava assistindo um vídeo, na verdade um documentário, sobre as piores cadeias do mundo, que na verdade eu não considero como as piores cadeias do mundo, mas sim as melhores. Por quê? Porque se aquela pessoa ela infringiu a lei, necessariamente, para mim, ela precisa de uma cadeia rigorosa, de uma cadeia rígida, ela precisa pagar pelo crime que foi cometido. Senão fica essa avacalhação como é no Brasil. Então, respondendo a Márcio Xavier, observe, eu acho que para que seja reformulado, para que existam leis duras, é necessário reformular o Código Penal. E o que esses deputados, na sua maioria, não fazem é reformular o Código Penal, porque um dia eles podem precisar das fragilidades da lei para si mesmo. É por isso que não se reformula o Código Penal. Só para vocês terem noção, Sayane e meu amigo Genilson, para que vocês terem noção, uma das piores cadeias do mundo os indivíduos presos lá, 50% índice de homicídio entre os presos. Porque os caras não suportam a vida dentro do presídio. Não tem negócio de visita íntima, não tem saidinha em época de festa, alimentação é uma por dia. Aqui no Brasil é mangue, o cara come 3 vezes, escolhe cardápio, pratica sexo dentro do presídio através da visita íntima, sai São João, sai Natal para roubar e cometer outros crimes. Então lá, nessa cadeia pela qual eu estou relatando, as piores cadeias do mundo, França tem uma das piores cadeias do mundo, a Cuba tem uma das piores cadeias do mundo, dentre outros países. Não é mangue não, lá o cara infringiu a lei, o pau quebra. E aqui, meu amigo Genilson Sargento Mota, eu acho que já passou do momento dos nossos deputados reformularem o Código Penal. Eu classificaria, se fosse eu que estivesse lá no parlamento hoje, eu iria defender pena de morte para crime hediondo. O cara que roubou um celular, não. O cara que foi lá e roubou algo em uma loja sem que tenha sido um latrocínio, não. Mas o cara que cometeu um latrocínio, o cara que estuprou, o cara que cometeu crime de pedofilia, o cara que comete um crime considerado como hediondo, deveria ser levado à pena de morte. Veja só, Dona Andrade, eu vou ler aqui um trecho
que ontem eu tive uma boa vontade, não perdi tempo, mas eu pesquisei muito sobre justamente esse contexto que você falou. As nossas prisões, elas realmente estão um caos. Estão um caos. Nossos prisioneiros, ele tem todas as facilidades possíveis. Isso em detrimento de facilidades, volto a dizer, nós temos uma polícia honrosa militar, nós temos uma polícia penal espetacular, polícia civil muito boa, inclusive tem um dos delegados, esqueci agora, investigador, esqueci o nome dele agora, muito bom, o Rui Costa, inclusive, quer exonerar. O que acontece? Nós não temos uma estrutura para que esses presos trabalhem e paguem por sua estadia. O Supremo ele não vai permitir, entendeu? Eu tenho aqui, veja só, prisão preventiva. É assunto do processo penal, do Código do Processo Penal, título 9 das prisões, capítulo 3. Trata-se de medida cautelar, onde os artigos, olha, 312, 311 e pula para o 316. Audiência de custódia. Ou seja, esses presos em flagrantes, eles devem ser apresentados aos juízes em 24 horas. A polícia faz isso. Mas termina que eles não acatam. Aí depois eles alegam o seguinte, que na audiência o juiz poderá decretar prisão preventiva, no caso de crime hediondo, como o Andrade fez, mas eles não fazem. Aí tem outra, 2, estabelecer medidas cautelares como fiança ou recolhimento domiciliar. Já segura um pouquinho. Agora veja o final. Encaminhar o cidadão para tratamento de dependência química ou para assistência social. E 4, relaxamento da prisão. Aí ele fala aqui, número 3, encaminhar o cidadão, tá, para tratamento de dependência química. Prende vagabundo lá que parece com estupro. Ele chega na frente do delegado, da delegada, do juiz, vai ter uma prisão preventiva, ele chega na mesa do delegado, faz assim, ó. O delegado fala com ele aí, bate pra lá. É maluco. Aí maluco, bota pra lá. Não, ele não é maluco, ele se fez de maluco para ele ir para um tratamento, entendeu? Isso, eu tenho uma pessoa, não digo, eu conheço uma das pessoas no interior que fez isso e hoje recebe um benefício. Ela dirigindo carretas e caminhões por aí com benefício, que disse que era maluco. Ficou na delegacia de 4 lá fazendo papel de macaco. Delegado, maluco. E o pior ainda, tem um relaxamento da prisão. Pense vocês, olha, a medida de custódia, ela não se enquadra, infelizmente, no atual momento do Brasil. As nossas leis são frágeis, ela não se enquadra na realidade brasileira. Então, nosso país, infelizmente, no momento, não temos condições. Vou pegar isso aqui só para fazer uma perguntinha a você rapidinho. A gente toda semana aqui, vocês estão me assistindo, o Mito Show que está gravando também, a gente bate sobre essa situação da audiência de custódia. Todos os dias, os canais, principalmente da Record, que é que mais bate, o Bocão de manhã, não sei o nome da minha, sobre a audiência de custódia. Mas é uma falta de respeito tão grande às pessoas de bem desse país, que eu nunca vi uma situação dessa. Na semana passada, o elemento que matou aquela bancária aposentada, se não fosse a pressão da mídia, ele na audiência de custódia ia ser liberado. Porque já houve situações de pessoas serem presas com armas de fogo, presos com outro tipo de situação, e na audiência de custódia eles saírem antes dos policiais. É uma falta de vergonha. Voltando àquela situação, Andrade, da semana passada que o Davi Galo ele falou sobre essa situação, a maioria dos juízes novos, certo? Eles acham que os marginais não podem ficar presos, os coitadinhos não podem ficar presos, por isso eles soltam. Só que, infelizmente, a maioria dos juízes que eu conheço anda com escolta policial. Só que as pessoas que moram fora desse círculo de juízes não têm segurança 24 horas como eles têm. Então eles ficam à mercê de qualquer bandidagem, de qualquer vagabundagem que tem. Então eu acredito o seguinte, a audiência de custódia ela tem que ser revista, porque não cabe mais ser feita aqui no Brasil. O Brasil não é um país de primeiro mundo. Ser feita como faz alguns países, como Estados Unidos, que o elemento, quando chega na frente do juiz, ele não é para dizer que foi
maltratado ou bem tratado pelo policial, não. Ele tem que dizer se ele fez ou não, se ele cometeu ou não o delito ou o crime, se é culpado ou não. E daí a porrada vem no lombo dele. Certo? Aqui não, aqui pergunta se o elemento foi bem tratado, foi mal portado, se tomou café, se escovou o cabelo, se penteou o cabelo, se fez a barba. Poxa, falta de respeito com aquelas pessoas que são admoestadas por esses elementos. Eu tenho uma ideia relativa à audiência de custódia, eu já falei aqui, vou repetir. Para mim, a criação da audiência de custódia nada foi com um único objetivo. Sabe qual é o objetivo? Diminuir a superlotação dos presídios para evitar gasto envolvendo o sistema carcerário. Para isso que foi criada a audiência de custódia. Os caras estão pouco se lixando se o cara vai sair hoje e roubar amanhã, se o cara vai sair hoje e cometer um latrocínio, um homicídio. Os caras estão pouco se importando. A audiência de custódia foi criada com um único objetivo, diminuir a superlotação e, sendo assim, economizar no sistema carcerário. Gilson Falcão está dizendo uma coisa aqui interessante. Abraço, Dilon. Tudo isso poderia ser modificado pelo Legislativo. Foi o que Genilson falou nesse instante aqui. Ou não, Genilson Andrade. Rapaz, os deputados federais, certo, na sua grande maioria, não modificam essas leis, porque eles sabem que lá na frente, se eles endurecerem as leis, vão ser pegos por essas leis mais pesadas, que a maioria tudo é corrupto, tudo é safado, tudo é ladrão, certo? Por isso que nós temos que modificar totalmente, agora em 2022, essa Câmara Federal. Tirar os senadores, que são 26 senadores que vão sair de lá, bota essa podridão para fora, os demais, os deputados federais que votaram tudo contra o povo brasileiro, botar para fora, que só assim, só com a Câmara Federal e um Senado tranquilo, que queira transformar o Brasil, modifica as leis. Interessante também, eu peguei um vídeo essa semana, até para botar na pauta, mas a gente pode conversar sobre isso. O cara que vai fazer a relatoria do novo Código Penal é um cara do PT. É um cara, mas imagine você. Aí o ladrão, essa semana, ele falou o seguinte: não se pode colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, porque ele vai tomar conta do galinheiro, vai comer as galinhas. Imagine você botar um cara do PT, porque vocês sabem que a maioria dos petistas, se não for a totalidade, são tudo pilantra, são tudo ladrão. Imagine, quem vocês acham que eles vão consertar o Código Penal? Vão colocar leis mais brandas, porque sabem que essas leis brandas beneficiam eles. Eu digo mais o seguinte, viu, Mota? Digo mais o seguinte: você falou realmente de penas brandas, custódia, mas veja só, é o interesse exclusivo desses políticos de colarinho branco, ladrões. Mas tem ladrão, viu? Tem ladrão. Olha, ao ponto daqueles 51 milhões, hoje está sendo diretor de um presídio. Imagina, eu, ladrão, fui preso, que roubei 51 milhões, depois eu volto, que me tira lá nessas leis brandas, e o governador, esse governador do estado que, para mim, não tem valor de nem uma merreca, nem uma pataca, me coloca em um cargo para tomar conta do presídio, que só tem traficante. Aí vem depois lá o mandarim dizendo que eu vou fumar um baseado. Tô aqui relaxadão, pô, rapaz, eu tô aqui bacana. Quer dizer, esses caras são ladrões, incitando apologia ao crime. Aí eu digo o seguinte: por que no Congresso, essa corja de canalha que tem lá, não atingindo a todos, mas uma grande parte de canalhas que tem no Congresso Nacional, no Executivo, porque eles não procuram fazer uma lei e aprovar, inclusive, em relação a custódia, do seguinte: pena tem que ser uma lei mais firme, efetiva e que, sem direito a futuras emendas. O que está acabando, lascando com a nossa Constituição, são essas emendas infelizes que eu faço uma lei para prender o vagabundo, o estuprador, aí na frente tem uma emenda que fala que não, ele não estuprou não, ele só foi até a metade. Ora, mas pera lá, meu amigo, isso não existe. Então nós temos que ter firmeza, temos que ter homem de honra, homem de caráter, porque o Executivo Nacional, o nome já diz, Executivo,
Senado Federal. É para uma pessoa que tem humildade moral e não para vagabundo que está lá para ficar votando contra os interesses da população. Interessante, está aqui, ó. É Marquênia de Miranda. Beijão, Quênia. Boa noite, meu pai. Esse aí é pro Sargento Mota. A filhota Maria do Carmo Miranda. Boa noite a todos. Olha só, incrível é o seguinte. Por que a maioria dos deputados, não vou dar nome pois até porque a gente não tem prova, o que é isso toda a população do país sabe, e parte até do mundo. A maioria dos deputados da Câmara e do Senado, grande parte são financiados pelo tráfico de droga. Então, como é que os caras vão criar lei em represália a quem financia sua campanha? A exemplo do governo do Rio de Janeiro, aquele vagabundo Cabral, Tá solto, viu? que estava numa festa com o Marquinho VP, com a metralhadora AK-47, abraçando ele, tirando foto para postar em redes sociais. Que moral um governador desse tem? Já viu que a cidade do Rio de Janeiro está igual a cidade do México, eu acho que é a cidade de Juarez, que toda a população foi embora, hoje só quem mora é traficante. E hoje até os traficantes estão mudando porque não tem mais a quem vender o próprio produto que é o tráfico, que é a cocaína. Entendeu? Então nós não podemos esperar que o Brasil chegue a tal ponto. O Comando Vermelho, quando queria entrar na Bahia, vou puxar aqui um pouquinho, que isso aqui é até bacana. O Comando Vermelho, quando queria chegar na Bahia, nos idos da administração do velho ACM, né? ACM. Não é o Neto. Não é o Neto, É o ACM, velho, original, original. E muitos tinham raiva e às vezes até a oposição votava nele pela efetividade que ele tinha nas palavras e nas suas ações. Ele falou, e isso é fato. Todo jornal tem isso. Na minha Bahia, Comando Vermelho não entra, que primeiro a gente atira para perguntar depois. Comando volte. Eles chegaram em Recife, Pernambuco, na divisa da Bahia, retornaram. Um grupo de argentinos, naquela época, foram assaltados no aeroporto, levaram joias, tudo. A delegada era a doutora Cátia Alves. O ACM, se não me engano, acho que era governador do Senado, telefonou para a doutora Cátia Alves e falou assim, olha, eu quero ressarcimento de todo objeto desses turistas, inclusive valores pecuniários. Em uma semana foram restituídos todos os relógios, tudo, dinheiro, tudo bonitinho, roupa, não faltou nada. Aí eu volto aqui no passado rapidinho e falo assim, olha, nós temos, nos últimos 36 anos para cá, o que foi a segurança pública na Bahia. Olha a catástrofe. Nos meados de 1986, a delegada Cátia Alves, ela, de 86, ela já estava na polícia. No início de 97, ela foi responsável, olha só que bacana, foi responsável pela prisão de um vagabundo ladrão que assaltou aquela ousadia a residência do então senador Antônio Carlos Magalhães. Ô, meu amigo, ele pediu para morrer. A doutora Cátia foi lá, segurou o cara, prendeu. Imediatamente, o César Borges, que era o governador da época, colocou a doutora Alves como a chefe da segurança pública na Bahia. E nas 4 anos que ela ficou, ficamos no espetáculo. Aí depois veio o seguinte, aquele galeguinho que quando o vagabundo olhava os olhos verdes, não podia nem olhar os olhos de uma mulher bonita. Vagabundo olhava essa mulher bonita, tinha olho verde, o cara estava se cagando todo, essa é a palavra. Por quê? Porque o delegado Jacinto Alberto, aquele galeguinho bigodinho assim, ó, ele chegou na delegacia dele, no bairro dele, limpou a vagabundagem. Limpou tanto que correram para Candeias. Chegaram em Candeias, lá ele foi para Candeias, designado para a delegacia. Candeias virou Mar de Rosa. Nessa mesma ocasião, veio também aquele outro delegado que todo mundo achava graça, pensava até que era um bobão, xingava, aquela bestalhada. Já viu um homem com o cabelo partido no meio, um bigode? Ele tinha o cabelo partido no meio, um bigode, mas ele tinha naquela época um 38 cano longo, que limpou a vagabundagem do Nordeste Amaralina, do Vermelha, lá das Pedrinhas, todo aquele partido do cara. Chamava-se delegado Magalhães. Por isso que eu digo, naquela época tinha um de verdade. Veio José Magalhães, veio Jacinto Barbosa, veio muito antes dele, doutor Euclides Lídia Filho, que também chegou em Candeias, fez um arraso, hoje é falecido. Então esses homens merecem meu aplauso, a minha palma, a minha dedicação, porque são homens de honra. Diferentemente, isso aqui, 86 para cá, são 36 anos, diferentemente da situação de hoje, que nós temos aí vários delegados, delegada bonitinha, toda direitinha, mas que não tem nenhuma efetividade nas suas ações, simplesmente porque o governo do Estado e o Ministério Público não permite. Então, a segurança pública na Bahia, hoje, virou morada de bandidos. Eu só quero endossar aqui
a palavra do nosso amigo Genilson. Vocês que estão aí, que não compartilhou ainda, ajude o Conexão Policial. Observe só. Genilson falou algo de homens, delegados, policiais do passado que fizeram uma história na nossa segurança pública. Eu só quero endossar algo. É que naquela época também, Genilson, os direitos humanos não apelavam tanto e a mídia não apelava tanto quanto hoje. Hoje o que é que acontece? Os traficantes, eles estão em contato direto com a mídia televisiva e radiofônica. E o que eles fazem? Na maioria dos casos, quando morre um elemento em troca de tiro com a polícia, eles pagam parte da comunidade para fechar pista, para colocar cartazes e dizer que era trabalhador. Quando a polícia vai lá que puxa a ficha, na maioria dos casos, inúmeros homicídios nas costas, inúmeras passagens pela polícia. E a mídia vai lá, começa aquela lamentação lá, o pessoal queimando pneu com cartaz, era trabalhador, era menino bom, era menino bom. Tem um vídeo aí circulando nos grupos de WhatsApp de um moleque desse tamanho aqui, ó, com um fuzil na mão. Eu vi. Com um fuzil na mão. O que ocorre? Numa troca de tiro, para que vocês entendam, se um moleque desse, a polícia for lá no morro, e um moleque desse vinha a óbito numa troca de tiro com a polícia, Ave Maria, matou uma criança, um indefeso, era estudante, saía também para vender lanche para ajudar a família. É a comoção, a falsa comoção da sociedade. Eu vi um vídeo que me chamou muito a atenção. Era pedreiro, né? Acabou essa... Ajudante de pedreiro, meu irmão. Nunca vi tanta gente para trabalhar de pedreiro. Ramo de construção civil. Né? Ia falir com tanta gente trabalhando quanto pedreiro. Olha, eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Foi o seguinte. 3 elementos entraram no mercado. Está circulando 3 partes dos vídeos. Presta atenção. 3 elementos entraram no mercado, deram coronhada no proprietário do mercado, roubaram o mercado, pintaram o diabo, levaram mercadoria, entraram no carro e partiram. Primeira parte do vídeo. Segunda parte do vídeo, foram 3 pedaços feitos em câmera. Segunda parte do vídeo, o deslocamento do carro na rua. A terceira, a polícia chegou. O mesmo carro que os elementos estavam. A polícia já chegou atirando, já sabia da situação, houve confronto, morreu os 3. Na terceira parte do vídeo, inúmeras pessoas que estavam filmando o vídeo, que aí já não foi a câmera local, já foi transeuntes que estavam filmando, começaram a criticar a polícia. Aí o cara estava dirigindo o carro, ele sempre faz isso, era preto, pobre, atirou, matou. Mas vá buscar e depois começou a chegar as 2 partes. Vai buscar o histórico lá atrás, o cara deu coronhada, pintou o diabo no mercado, matou, assaltou, pintou o diabo. Então, o que eu quero dizer com isso? A maioria das vezes, a polícia erra. Já a Mota vai trazer um caso aqui à tona que nós vamos comentar. Você não saia daí, compartilhe. Polícia erra. Mas na maioria dos casos, essa falsa comoção social é movida pela própria criminalidade. E pela mídia televisiva também. Porque muitas vezes, quando existe confronto entre policiais e bandidos, a primeira coisa que a mídia globalista coloca. A Record ainda é imparcial, mas a mídia coloca. O tiro saiu do bandido. Morreram 10 bandidos. Morreu algum policial? Não morreu nenhum policial. Opa, e era para morrer policial? O policial é para combater o crime. Tá? Eu tenho aqui, também muito rápido, veja só. Não pode ficar à vontade, nós falamos. Inclusive, eu ia falar sobre isso aí. Ó. Os policiais mortos em combate, certo? E também de folga. O que fazer para impedir essa situação? Pois é. Você veja só. Na Gamboa, como a gente lá atrás comentou com o Andrade, teve o crime no qual teve um dos rapazes, ou estava do lado errado, na hora errada e tal, com os bandidos, certo? Foi morto. Meu pai é falecido, eu praticamente nasci no Lago 2 de Julho, eu descia para o Solar do Ião para tomar banho de praia todo dia. O Solar do Ião antigamente não tinha nada. Hoje, o Solar do Ião, você passa lá o dia todo, é igual ao Rio de Janeiro. Chega naquela pistazinha ali que desce com tudo, então o pessoal com banca vendendo cocaína ao vivo. E de noite pior ainda.
Então morreram os vagabundos lá, fizeram aquela palhaçada que foram os policiais. Espera lá. Tem um ditado que diz, não se faz omelete sem quebrar ovos. Se vai com uma intifada, tem 10, 20 bandidos, tem lá um cidadão de bem, por que ele foi fazer lá? Que amizade é essa que ele tem lá? Então vamos colocar por etapa, porque nenhum policial sai com sua arma atirando em ninguém, não. Certo? A arma do policial é para a defesa dele. Inclusive, por muitas vezes ele só atira depois que ele recebe a pancada. Veja o exemplo do soldado que morreu, esqueci o local agora, o soldado Jefferson, se não me engano, foi antiga, se não me engano, o bandido foi no IPI, o bandido deu um tiro na viatura, o cara vai sair da viatura, o cara deu um tiro lá na... foi Águas Claras. Deu um tiro e matou o rapaz, novo, cheio de vida, matou o rapaz. Cadê uma viatura blindada? Não tinha. O cidadão vai enterrar o cidadão, chega lá, os policiais amigos, estavam paisando, quando retornam, 2 vagabundos, 3 param com a moto, matam os 2 caras sangue de fio, porque foi para o enterro do colega. 3 policiais mortos. Sua mídia, suas mídias marrons, por que vocês não noticiaram que os policiais foram mortos por bandidos? Por quê? Porque não dava audiência. O que dá audiência para bandido, que não dá para a população de bem, que não assiste essas merdas, tá? É traficante ficar assistindo aquela rede Globinha, o Plim Plim, que não vale nada, que vai fechar. Agora, de janeiro vai fechar. O Wilson Falcão está falando isso aqui. Esses canais que vocês hoje exaltam, que defendem os policiais, são os mesmos que há menos de 15 anos condenaram toda e qualquer ação policial. É verdade, Wilson, muitos mudaram o discurso. Como eu falei aqui, que Mota trouxe aqui, o sargento Mota trouxe, o promotor Davi Galo mudou o discurso. Quem assistiu a entrevista do promotor Davi Galo aí, viu que anteriormente foi o mesmo promotor que pediu a condenação dos policiais da Rondesp pelo caso da Vila Moisés. E hoje o promotor mudou o discurso. Para você ter uma ideia, aquela situação aconteceu no Rio de Janeiro, aquela ação onde alguns marginais foram mortos numa incursão policial no Rio de Janeiro. Foram recebidos a bala e houve o vídeo necessário. Aí tem aquela, eu não gosto nem de lembrar o nome daquela senhora lá que ela diz o seguinte, que como é que tem uma troca de tiro e não morre nenhum policial. Poxa, eu fico... Amanda Cunha. Cara, eu não daquela mulher é formidável. Mas eu acho que ela vai para ali, eu acho que ela paga para fazer aquilo. Não tem a Jovem Pan. Só eu fico observando. É incrível. Se ela não tivesse lá, não ia ser a mesma coisa. Ela tinha que largar os doces dela. Então, eu fico observando o seguinte, pessoal. O curso policial para soldado são 9 meses. São 9 meses, certo? Então, 9 meses, observe o que, é que você pode aprender em 9 meses na sala de aula. Então, quando o policial militar sai dali, naquele curso, tem condições de se proteger as pessoas que estão ao redor, proteger o colega dele, certo? Na hora que atirar, saber onde atirar, como atirar, em quem atirar, certo? Então, já o meliante não. O meliante vocês podem, não sei se vocês, se já tiveram alguma situação com troca de tiro com o meliante, eu acho que não, a não ser que alguns colegas estejam assistindo aí. Mas os caras quando atira totalmente a erro. Não mira, não faz a chamada mirada, você que é técnico em armamento de tiro também, né? Então, nós temos a preocupação de não atingir uma pessoa que não tem nada a ver. Já eles não, eles largam o doce do jeito que quer. Então, a partir do momento que nós temos condição de nos proteger os nossos colegas, a baixa entre nós é mínima. Já entre eles, não. Essa é a situação. Agora, voltando a esse assunto aqui, Andrade, que eu separei aqui, olha bem. Rafael Guerra, não sei se você já segue ele, o Rafael Guerra, policial lá de São Paulo. Ainda não. Ele tem um filho que se veste de PM, tem um armazém de brinquedo, dirige uma viatura de brinquedo. Sim, sim. Conheci lá no movimento, lá nos 300 em Brasília, na Esplanada, eles faziam bastante apresentação. Isso, ele é muito chegado ao presidente. E o que acontece? O Ministério Público está processando ele por o filho dele se vestir de PM, sim, certo?
Usar a arma, segundo o Ministério Público, réplica de arma, certo? Não pode, pela lei, a lei de desarmamento não pode, certo? E o mais incrível é que ele disse o seguinte, que no processo cita mais de 10 vezes o nome do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, ou seja, pô, A culpa é do presidente. aí eu tenho meu filho, certo? Eu vou querer que vista de quê? Vou querer que ele se vista de quê, pelo amor de Deus? Antigamente, quando a gente era menino, se vestia de Alibabá, até normal, porque Alibabá, naquela época, os 40 ladrões, Alibabá era até cult, né? Coisa... Mas hoje em dia ninguém Uma quer... profecia daquele tempo do que está acontecendo hoje. Os 40 ladrões estão aí. Tá aí. Então, para mim, o mais importante é que meus filhos sigam o exemplo, certo? O policial militar de São Paulo, o Rafael Guerra, é um exemplo do filho dele. Por isso que ele disse que o filho, parece, se não me engano, tem 7, 8 anos, ele disse aí que quer ser polícia. Então, eu acredito o seguinte, ó, Ministério Público tem tanta coisa para você se preocupar, fazer, processar um pai de família porque quer que seu filho seja do bem e para o bem. Pelo amor de Deus, gente, é complicado. E só terminando de falar aqui sobre esses crimes todos da Gamboa, Sim. falar aqui uma coisa interessante. Veja só. Semana passada, eu estava assistindo na Record, costumo sempre assistir a Record durante o dia quando eu estou em casa, e assisto muito jornal, Jovem Pan e outros tal, até 1 da manhã. Bom. O que acontece? Semana passada, exatamente no dia 26 de maio, um bonde com mais de 20 meliantes, bandidos com armas pesadas, na ilha. Nossa ilha que a gente ia tanto para a ilha, tinha um gosto de atravessar o pé e bote com a família, com os amigos, com as namoradas, enfim. Hoje virou um antro de bandidos. Quem tem casas lá, vão deparar, vão fugir de lá. Lá virou covil de bandidos. Veja só, mais de 20 bandidos invadiram um condomínio fechado em Aratuba. Foi fechado. Vi aquilo ali. Quando pulou o muro alto, pularam. Por quê? Porque eles viram uma viatura da Rondesp passando na área e ó, abriu. Sabe o que é isso aí? Respeito aos nossos, ó, nobres policiais militares, porque sabe que a gente não alisa. Os policiais militares da Bahia não alisa bandido. E não é para alisar nunca. Porque tem o apoio da população civil, de direito, conservadora, que tem seus filhos para criar. Tá certo? E o pior, aí voltando ao que ele falou no Rio de Janeiro, a morte daquele 25. Vamos falar, mas não morreu nenhum bandido. Pô, Não morreu policial. tá aqui, olha, não morreu nenhum policial, olha só. Bandido em confronto com a polícia. Várias armas pesadas, drogas, até granadas. E queria que morresse policial? Não existe isso. Podia ter, não era 25, não, podia matar a 50 bandidos, porque extermina essa vagabundagem do nosso país. Porque homens de bem, eu duvido que passe na rua aí um vendedor, uma secretária, um pai de família, uma mãe de família, com uma pasta, alguma coisa para trabalhar. Eu duvido que ele seja preso porque ele está roubando alguém, ou que alguém vai matar ele. A polícia não mata quem é de bem. Tá aqui, o Helenildo J. Santos. Boa noite aqui no Delivery e assistindo o programa. Beijo no coração, Helenildo. Tamo Beleza, junto. filho. Vocês aí, nos ajude e compartilhe. Ô, André de Adelina, ela disse que ia vir participar do programa. Vamos convidar ela para vir para a semana aqui? Vamos sim. Ela disse que eu quero participar do programa. Vamos ver se a gente vou sentar você aqui, Adelina, para sentar aqui com a gente, para discutir um pouquinho. O mais interessante disso tudo aí, mano, tratamos de alguns assuntos, já você vai chegar no assunto também que o povo quer ouvir. Eu vou esperar você ler para que nós possamos adentrar nesse tópico que é muito importante. É um resumo que Mota trouxe aqui da atividade policial da semana, né? Do que ocorreu aí nos últimos dias, né, Mota? É importante isso aí, né? Olha bem, na semana passada, nós perdemos 2 colegas nossos da Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano, foi no estado de Pernambuco, se eu não me engano. Não, isso foi um Baúba Sergipe. Foi Sergipe, não foi? Por quê? Olha como é que está a situação. Nós estamos... Eu já estou na reserva, certo? Mas se eu estivesse na ativa,
ele está com medo também. Não é com medo de bandido, não. Mas com medo das leis que estão imperando nesse país que protegem os bandidos. Olha o que acontece. Os policiais viram um elemento ao longo da rodovia, foram abordá-lo, ele alterou a zona toda, alterou tudo, e conseguiu tomar a arma de um policial rodoviário federal e matou os dois. Veio o policial civil que passou na hora, foi PM, não sei se passou na hora, e ele tentou atirar no PM também, ou foi no policial civil, não sei bem, e foi rechaçado e veio a óbito. Pronto. Imagine o seguinte, se o policial rodoviário federal tivesse feito o correto, era pegá-lo, algemá-lo, colocar no fundo da viatura, pronto, os meus colegas hoje estariam vivos. Agora, olha o que acontece. Uma semana depois, policiais da Rodoviária Federal tiveram a mesma situação. Encontraram um elemento totalmente fora da realidade. Segundo a família, ele é esquizofrênico, era esquizofrênico porque morreu. Eles pegaram, algemaram e colocaram no fundo da viatura, certo? Para tentar o elemento se acalmar. E o elemento veio a óbito dentro da viatura. Isso, a imprensa aí, ó, pau. A imprensa podre, a imprensa marrom, a imprensa safada, certo? Quer vender, então, ó, vai batendo nas pratas. Pediram a cabeça dos policiais, certo? E foi um desastre. Aí pergunto a vocês, se os policiais fizessem como os demais, os outros dois, estariam vivos ou mortos? Janilson, me responde isso aí. Olha, primeiro é o seguinte, eu vi bem aquela cena, eu até troquei. Os policiais de Umbaúba foram esses policiais que prenderam esse esquizofrênico. O do outro lado foi esse pessoal de Pernambuco, realmente. O de Umbaúba, com esse esquizofrênico, na realidade, a mídia está dizendo que eles foram responsáveis. Não, o policial não foi responsável. Tá? Ele tem o ato de defesa. Sempre eu coloco, o policial tem o ato de defesa. A partir do momento que ele aborda um suspeito, se o suspeito ele reage, a reação contrária vai agir, porque toda ação tem uma reação, tá certo? E a ação da polícia, ela é após, a reação da polícia é após a ação do indivíduo. Se ele foi algemado, correto? Correto. O policial vai saber se ele é doido? Está escrito na testa se ele é doido, esquizofrênico? Porque se ele soubesse, ele teria agido de outra forma, com toda certeza. Ele iria procurar conter de alguma forma, entendeu? E dar o melhor possível, chamar uma ambulância, o que for. Não, ele colocou como se quisesse matar o policial. O policial o quê? Colocou o spray, inclusive a fumaça que sai daquela viatura da PRF, eu conheço muito bem ali, que viaja bastante para Sergipe. Aqueles policiais devem ter sido de Cristinápolis, dali, da divisa. O que acontece? Toda viatura, ela tem saída de ar. Saída de ar. Então, mesmo que tenha colocado o spray ali e colocado o suíte lá dentro, não tinha como ele vir a óbito por problema de ele estar inalando aquela fumaça. Tá? Ele deve ter tido algum problema, algum infarto, algum AVC, algum problema do tipo, para culpar os policiais. Mesmo porque a polícia técnica, até então, não informou qual foi o real motivo da morte daquele cidadão. Quando o cidadão morre de tiro, de facada, do que for, ele abre para fazer a autópsia e vai verificar o que foi. Eu pergunto a vocês, legistas, direito humano, Ministério Público, foi feito esse exame nesse pessoal, abriu o corpo para saber por que ele morreu, qual foi o motivo da morte. É muito simples. O médico chega lá, o legista, se não tem um prontuário, fala, morreu disso. Nós temos o exemplo da pandemia. Muitos morreram de gripe, eles colocavam Covid. E a família não tinha como reclamar, já estava morto mesmo, então vai por aí. Então, infelizmente, nesse país nosso, sempre a nossa honrosa polícia, de todas as esferas, ela será sempre combatida pela mídia como uma polícia ruim, que mata, que faz tudo. Não, nossa polícia protege as pessoas. Agora, o Estado
não protege. Sabe por que o Estado não protege? Porque esses nobres policiais, imagine como está a situação da cabeça de cada um daqueles 2 policiais. Certo? Eles vão pensar que eles são pai e família. Veja só o que está faltando para esse policial. Teve uma assistência psicológica para esses 2 policiais depois desse suposto crime que não existiu? Não, porque o Estado não coloca a exposição. Entendeu? Eu pergunto, esses policiais têm o salário justo? A PRF até eu concordo que tem o salário justo, mas o policial militar e a polícia civil nunca tiveram salário justo. E por isso que ainda existe uma partezinha podre que fica optando com vagabundo traficante. Que a posição rosa, mesmo com salário atrasado, de 1 ano, 2, vai para a rua, manifesta, mas não faz a coisa errada. Terceiro, eles não trabalham com armamento de qualidade e muito mais um potencial para a sua defesa. Certo? O Estado é uma podridão que fica gastando R$1 bilhão com propaganda, mas não compra um efetivo de 1/3 de viaturas blindadas para seus policiais civis e militares. Pelo menos 1/3, para que essas viaturas saiam exclusivamente para combate violento. Não tem. Por quê? Eles não têm interesse. Eu vejo por aí, quando eu passo pela rua, tem alguma... Inclusive no posto BR da Paralela, em frente ao meu condomínio, junto do Ministério da Receita Federal, posto BR, lá é onde abastece toda a parte das viaturas. Eu passo lá sempre 8 horas, 9 da noite, vou tomar um cafezinho. Converso com os policiais, inclusive. Olho para a viatura, sei qual é a corporação, olho para o pneu das viaturas. Poxa, faz dó. Aqueles policiais estão com a vida colocando em risco. Os pneus que não valem nada, porque o Estado não compra. Tá certo? Aí vem o quê? Delegacias. O camarada vai trabalhar, sai em casa cheio de problemas, larga os problemas em casa, chega em uma delegacia de polícia. Vai ligar o computador, fica batendo no computador na tela para aparecer. Conexão de internet que não tem. Fiação podre. Delegacia toda desgraçada, de mofo de tudo. Tá certo? Não tem equipamento de qualidade. O serviço de investigação policial da 9ª Delegacia da Boca do Rio, do qual moro no Imbuí, já tive a oportunidade de passar algumas vezes para colocar ações contra supostas pessoas, entendeu? E o que acontece? Em uma dessas, eu estive pedindo lá um protocolo e pediu que descesse para pedir um terno, um porão no SVI, sei lá. Eu fui lá, me fez dó de 3 policiais colocando o celular, acendendo a lanterninha do celular para ficar olhando as suas investigações desse tipo, porque não tinha luz, estava tudo escuro. E não tinha nenhuma segurança para entrar, tanto que eu abri a porta e eu me bati com 3 policiais. Se fosse um bandido, tinha matado 3, porque nem a porta tinha tranca. Então eu lhe pergunto, esses policiais, a exemplo do policial rodoviário federal desse aí, por um acaso, o seu Rui Costa, o senhor comprou equipamento tipo armas teaser para dar esses policiais? Para em uma situação dessa, ele imobilizar o indivíduo sem ter risco de um óbito? É claro que não. O senhor levou R$1 bilhão, está aí pela paralela, para tudo que é lugar. O senhor não comprou as armas teaser para dar a ninguém? Então como é que o senhor quer falar? Veio direitos humanos, matou. Pô, armas teaser nem o policial tem. Agora bandido, sim. Tem pistola .40, AK-47, granada, tudo que a nossa polícia não tem. Eu vou só comentar o assunto aqui e vou ler dois comentários aqui, um de Gilson Falcão e outro de Márcio Xavier. Já. Mas antes eu só vou ressaltar duas questões importantes aqui. Vamos lá. O primeiro caso dos 2 policiais rodoviários federais que vieram a óbito. Na minha opinião, humilde opinião, faltou arma não letal. O que ocorre? No primeiro caso, o cidadão ele estava atrapalhando o fluxo de veículo na BR. Provavelmente o cara tinha algum distúrbio, ou estava alcoolizado ou drogado. Mas ele estava no meio do trânsito. Os policiais rodoviários federais vieram na tentativa de tentar resolver o problema de boa. Só que a diligência tomou uma outra proporção. O elemento estava tão louco que foi para cima dos 2 policiais, já no acostamento, conseguiu tomar a arma de um dos policiais e alvejou os 2 que chegou a óbito. Resultado, faltou armamento não letal. Se ele utiliza uma taser, um spray,
o cara viria a ser imobilizado posterior. Poderia ser algemado, colocado no fundo da viatura e ser liberado ou levado a uma delegacia, ser liberado para o hospital ou psiquiátrico, que fosse necessário. O segundo caso, na minha humilde opinião, vamos lá. Eu vou ler agora aqui, antes de comentar do segundo caso, o comentário de Márcio Xavier. Não tinha necessidade de soltar aquela bomba dentro do carro. Uma que ele já estava detido, quando erra temos que falar. Ô Márcio, eu concordo com você em parte. Eu vou explicar por quê. Observe. Os dois policiais rodoviários, observe como vem a linha técnica da profissão. O Faro, olha o que ocorreu com os policiais que ocorreu na morte do cidadão. É muito simples. Os caras já estavam escaldados com a primeira situação que comoveu toda a Polícia Rodoviária Federal, assim como todos os profissionais de segurança pública e também com parte do mundo civil. Todas as pessoas ficaram comovidas com a situação dos policiais rodoviários federais que vieram a óbito. Na cabeça daqueles policiais, eles estavam passando pela mesma situação do primeiro caso que havia ocorrido e que chegou a os dois policiais terem ido a óbito. Então eles não tiveram, aí entra o que mais já viu. Eu estou dando minha humilde opinião. Eles não tiveram um controle emocional, porque é o seguinte, eu já tomei um curso de CTDC. O que é CTDC? Controle de tumulto e distúrbio civil, no batalhão de choque com a COI. E lá no batalhão de choque tem uma câmara de gás cilíndrica. Por que cilíndrica? Eu vou deixar isso para vocês entenderem. A câmara de gás cilíndrica, ela fica enterrada, só abre um sopão. Cilíndrica é como se fosse aquele produto de carregar, aquele caminhão, Scania, de carregar produto químico. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O gás tem alguns macetes. Por exemplo, se eu solto um gás aqui, eu vou para a quina da parede, o gás ele vai pegar pouco em mim e vai circular. Ou eu me jogo no chão e fico com o nariz no chão. O gás, eu vou sofrer um pouco no chão, mas ele vai circular, vai subir. E quando você está numa câmara de gás cilíndrica, como aquele carro de produto químico, o gás fica assim, ó. Não tem macete nele, fica circulando e circulando e circulando. E no curso de CTDC, vocês entram, o alunado entra na câmara de gás, ele joga as bombas de gás e fecha o sapão. E lá é assim, é oval. Então o gás fica assim, não tem cano de parede, não tem chão, que a porra fica assim, ó, circulando e circulando e circulando, e toma-lhe gás e o olho começa a lacrimejar, e o olho começa a vermelhar, e eu tive várias experiências com spray de pimenta. Viu? Então o que ocorre? A falha policial, na minha opinião. Primeiro, os caras estavam psicologicamente abalados, porque na primeira ocasião onde os dois policiais vieram a óbito, se tratava de um cara com suspeita de doença mental ou drogado, que todo mundo sabe que os caras vão pra cima tipo doido mesmo, não tem negócio de conversa fiada não. Então os caras, quando foram atender uma diligência similar, os caras já ficaram complexados com a primeira situação. Então o que houve? Ele utilizou uma arma não letal, o spray de pimenta. O erro foi, na minha opinião, esse complexo levou a jogar um spray de pimenta na mala da viatura. E aí todo mundo sabe que a viatura, ela é cilíndrica. Como o colega colocou aqui, se o cidadão que estava na mala da viatura, ele tiver qualquer problema cardiorrespiratório, que isso é o laudo que vai falar, ele pode ter chegado ao óbito em função disso. Eu já tive várias experiências com gás, curso e etc. Em um dos casos, eu estava com o próprio colega, que o colega estava com spray de pimenta daquele, e eu vou dar mais um macete aqui. O cara estava com spray de pimenta, e aí ele foi tentar imobilizar um cidadão, e ele jogou todo o meu rosto. Né? De imediato, para vocês terem noção, o olho fica logo vermelho, começa a coçar e arder. Primeiro, não vão buscar H2O. Não vão molhar com água. Não vão coçar os olhos. Você tem que ir para um canto, fechar os olhos, se concentrar e esperar a noia passar.
Não tem negócio de caô. Se você começar a coçar os olhos, pega água achando que aquilo ali piorou na hora. Se você se concentrar, ou colocar aí para um canto, fechar os olhos e aguardar 2, 3 minutos, rapidinho o efeito vai embora. Mas se você ficar, ó, jogou água nos olhos, irmão, um abraço. Aquilo ali mistura com gás e ali é um terror. Então nada de passar a mão, nada de buscar jogar água, que é pior. Tem que esperar mesmo, fechar os olhos, se concentrar, contar, esperar que vai passar na hora. Fala o tempo do Andrade. Então, o que é que acontece para eu finalizar aqui? Bom, respondendo aqui ao nosso amigo aqui, Márcio Xavier. Primeiro, o equilíbrio emocional referente à primeira situação. E segundo, a questão do gás dentro da viatura, que se ele tivesse algum problema cardiorrespiratório, possivelmente poderia vir a óbito. A de Gilson aqui, nosso amigo Mota, o nosso amigo aqui responde. Vamos lá. Gilson Falcão. Quantos policiais já tivemos como deputado federal e estadual? Pergunta. Existe um projeto de lei que deve ter mais de 20 anos engavetado que padroniza toda e qualquer ação policial. Da mesma forma, esse projeto torna toda e qualquer ocorrência policial teria de constar em todo o território nacional. Veja bem, um ponto você já colocou direto no Congresso Nacional. Se existe um projeto, se ele foi engavetado, tem que cobrar de Arthur Lira. Cobrar de Arthur Lira, que é presidente do Congresso Nacional. Cobrar do seu deputado federal, não estadual, porque o estadual lida com o estado que você mora. O federal é executivo. O federal, ele tem que cobrar isso do chefe do Congresso Nacional e tem que cobrar isso também do Senado Federal. Tá certo? Qual foi o outro fato que ele falou? A outra foi da situação da bomba e aqui ele está falando, o Gilson, quantos policiais já tivemos como deputado federal e estadual? Pronto. Quantos policiais estiveram como deputado estadual federal? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um exemplo de um deputado estadual, atualmente está sem mandato, é meu colega, eu estou pré-candidato a deputado estadual, ele está comigo na mesma sigla, que é o doutor Deraldo Damasceno. Doutor Deraldo Damasceno, um abraço para o senhor, um abraço para meu presidente do partido, Jean Prats, doutor Severino Alves, uma pessoa que é professor da educação no Brasil, tá? E todos os meus colegas de partido. Bom, tivemos um deputado, Deraldo Damasceno, do qual eu creio que todas as situações que eu assisti no noticiário com ele, ele nunca puxou uma arma para nenhum bandido, nem falou algo. Ele apenas falava a palavra da Bíblia. Meu amigo, olha, seu caminho é esse, falava um capítulo da Bíblia, falei no seu caminho. Ou você quer aquele outro você vai ficar engaiolado, você vai ser morto. Quando o bandido encontrava com ele, já estava se tremendo e dando a benção. Por quê? O que ele olhou no bandido e falou, porque ele vozeão que ele tinha, era como se fosse uma facada no cara. Ele não puxou arma, não falou nada. Só isso é verdade. E o bandido, muitos até mudaram de ramo. Outro delegado que muitos também me enobrecem é o delegado, vou te falar, o delegado Magalhães, tá? Que teve também seu mandato de deputado estadual e do qual ele fez realmente grande fortalecimento para a polícia militar. Embora, volto a falar, muitos projetos que são levados aqui à Câmara Leal, à Assembleia Legislativa, muitos não são votados, estão engaiolados por detrimento próprio de alguns parlamentares que estão com o rabo preso, cheio de processos, que não podem ser colocados na presença do povo baiano. Agora me lembrei, o nome do policial investigador chama-se Elo Magno. Um abraço, Elo Magno. É um grande investigador e está tendo, inclusive, problemas atuais com o governador da Bahia que quer dominar. Por quê? Porque ele fala a verdade. E hoje ele é também pré-candidato. Fechamos nosso tempo já. Gostaria de mandar um abraço aqui para a minha prima Sueli Dantas, que sempre nos acompanha. Inclusive, o domingo também está lhe acompanhando, Andrade. Obrigado, Sueli. Deus lhe abençoe, viu? Cheiro no coração. E fechando o nosso programa de hoje, agradecendo a vocês que estiveram conosco até esse momento, horário nobre, todas as quartas, 19 até as 20 horas. Para a semana, nós temos aqui o professor Hilton Santos, cara bom, grande Hilton. Grande amigo político. E Milton Show também vai estar aqui, daqui um dia aqui sentado conosco, fazer vou até deixar a data logo, vou fazer logo a agenda dele hoje. Andrade. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estiveram aqui conosco, que compartilharam. Quem não compartilhou ainda, senta o dedo nervoso nos grupos de Facebook, é muito importante o compartilhamento.
né? Então, que Deus abençoe a todos. Estaremos de volta no próximo domingo com a edição do programa Café com Andrade às 16 horas. E na próxima quarta com uma conexão policial. Meu amigo Genilson, para encerrar, considerações finais com você. Um abraço ao meu amigo Mito Chu, que está aqui comigo, meu evento. Um grande abraço, volto a falar, para todos os meus colegas do PTB da Bahia. Um abraço especial ao doutor Severino Alves, doutor Jean Prates, tá certo? E todos vocês, telespectadores, todos vocês, povo baiano, que estão a essa hora nos assistindo, deixando um pouco de lado a vida de vocês para estar vendo esse programa, que é de muita utilidade para que vocês possam, no dia a dia, saber o que fazer de todas as suas atitudes diárias. É um grande programa que ensina bastante. Creio que eu devo ter sido útil para vocês em algumas colocações, algumas dúvidas. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Beijo no coração.